Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Núria e faço parte da área de proteção de dados e tecnologia do Matos Filho. E estou aqui com o Fábio, que é sócio da nossa área também. A gente está gravando esse webcast em formato de vídeo e áudio. Ele está disponível no YouTube e também nas plataformas de streaming. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a avaliação de fornecedores quanto à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas esse assunto também vem ganhando muita importância diante da ocorrência de diversos incidentes originados no tratamento de dados pelos fornecedores. E por isso a gente escolheu esse assunto. Então, Fábio, você poderia falar um pouco para a gente sobre a importância dessa avaliação dos fornecedores quanto à conformidade com a LGPD? Bom, como a Núria comentou, uma série de vazamentos de dados ocorrem com fornecedores de controladores de dados. Então a gente percebe que às vezes há muita preocupação dos controladores com relação ao programa de proteção de dados dentro das organizações, dentro dos sistemas, treinamento para os funcionários, mas quando há o compartilhamento de dados com fornecedores e com terceiros externos às organizações, nós percebemos que, em geral, o tipo de controle que é feito e auditoria e recorrência nessas análises com relação à proteção de dados dentro dos fornecedores ainda fica a desejar. E a LGPD também traz uma abordagem baseada em riscos, Então, cabe aos controladores adotarem uma visão crítica a respeito dos tipos de dados que estão compartilhando, a sensibilidade daqueles dados e os danos possíveis que um mau uso daqueles dados podem gerar, E por isso a razão de que realmente os controladores tenham visão a respeito de como os fornecedores estão tratando os dados que são compartilhados pelos controladores. Com certeza, Fábio, e até em linha com o princípio da responsabilização, da LGPD, acho que essa é uma recomendação que vai muito em linha com esse princípio também, para conseguir mostrar para as autoridades, toda a diligência ali na contratação e tal. Então, acho que realmente é um assunto muito relevante. E, Fábio, o que você acha sobre como as empresas podem ser responsabilizadas se os fornecedores não protegerem os dados e não cumprirem com as regras da LGPD? Bom, a LGPD ela traz um regime de responsabilidade que em algumas circunstâncias pode ser solidária, de maneira que cumpre aos controladores se certificar de fato, que os fornecedores estão tratando os dados de maneira adequada. E aí não basta simplesmente ter cláusulas contratuais, que permitam auditorias, que façam com que os fornecedores se obriguem a uma série de condutas e cuidados, se isso de fato não é comprovado e verificado pelos controladores na prática. Então, é um bom começo você ter cláusulas contratuais adequadas, mas não é suficiente, Então, por conta disso, essa avaliação periódica de fornecedores, principalmente aqueles mais críticos, é fundamental e certamente já é exigido pela lei e será cobrado pela ANPD cada vez mais. Com certeza, até lá na regulamentação europeia, lá no GDPR, inclusive tem uma disposição expressa dizendo que os controladores só podem contratar com operadores que comprovem, que deem garantias de que cumprem com a regulamentação de proteção de dados. Então, acho que é bem nessa linha do que a gente está falando, Existe uma responsabilidade aí do controlador nesse sentido. E quais são os desafios na condução dessa avaliação, assim, pela sua experiência? Então, Núria, acho que o primeiro desafio é que nós notamos, isso independentemente do tamanho das organizações, uma dificuldade prática dos controladores de fato fazerem essa análise. Então, seja porque falta headcount, falta pessoas, tempo, para que os controladores de fato se dediquem a essa atividade, que se for feita de maneira manual, certamente vai levar muito tempo e vai ser muito complexo do ponto de vista de controladores, por exemplo, que têm dezenas ou centenas de fornecedores para avaliar. Então, acho que a primeira grande dificuldade é falta de pessoal nos controladores para, de fato, fazer essa análise de uma maneira mais eficiente, mais automatizada e não simplesmente se valer de cláusulas contratuais
que é, pelo que nós vimos, aquilo que os controladores têm feito na sua maior medida. Obviamente que não quero generalizar aqui, mas sentimos que havia, como acho que ainda há, né, um gap entre aquilo que é exigido pela lei e aquilo que os controladores, na sua maior medida, têm conseguido fazer. Sim, eu acho que também engajar, né, os fornecedores para preencher aí os questionários dessa avaliação é algo que também é uma questão, né? Porque esses fornecedores também vão ter que colocar aí pessoal, vão ter que investir tempo em preencher todos esses documentos, em fornecer os documentos necessários. Então, eu acho que realmente é uma questão de recursos, né, a serem investidos. E aí a pergunta, né, que vem é como a gente pode tentar facilitar e até escalar diante da grande número de fornecedores que alguns dos nossos clientes têm, como que a gente pode fazer esse processo ser mais facilitado? Exato. Bom, e nós aqui no Matos Filho, nós temos um braço de inovação que se chama Atix, por meio do qual nós desenvolvemos uma plataforma justamente para automatizar esse processo de avaliação de fornecedores. Então, por meio dessa plataforma, acho que o nosso objetivo é, primeiro, automatizar o processo. É uma metodologia jurídica de análise de cumprimento de obrigações legais pelo fornecedor, de acordo com a LGPD, né? E com a análise e com uma priorização de riscos. Então, com base numa série de perguntas que o fornecedor vai responder dentro da nossa plataforma, em que o fornecedor recebe um link e pode facilmente acessar essa lista de perguntas que é a nossa metodologia de análise dos fornecedores. Com base nas respostas, nós priorizamos os riscos. Então, dependendo da resposta, o risco de exposição a descumprimento da lei é maior do que outra. Obviamente, tem uma série de fatores, né? O tipo de dado que ele é processado pelo fornecedor, se há compartilhamento, se há transferência internacional, se há dado sensível, se não há, quais são as medidas de proteção com relação aos dados, estão criptografados, uma série de perguntas que, na verdade, é tudo aquilo que a lei determina que seja feito do ponto de vista do princípio da prevenção, como você falou do início, né? Acho que a plataforma ela permite ao controlador receber as próprias respostas, né, de cada um dos seus fornecedores, mas principalmente uma análise comparativa de riscos entre os seus fornecedores, de maneira a conseguir priorizar aqueles fornecedores que têm um risco maior de descumprimento da lei do que outros. Então, pelo que você está me comentando, realmente é trazer automação para esse processo, né? Acho que essa é uma forma aí da gente trazer, realmente facilitar esse processo e fazer ele ser mais escalável. E acho que até mais user-friendly, né, Fábio, para o fornecedor. Então, quando ele recebe aí um questionário automatizado, algo mais simples, direto, com uma boa, um bom visual ali, fica muito mais fácil, né, de preencher. E também, dentro desse trabalho que o Matos Filho vem fazendo, de receber as informações de uma forma mais inteligente. Então, acho que essa é a grande vantagem, né, da gente usar a automação realmente. E, Fábio, é fácil fazer isso? É algo... Como funciona na prática? Núria, a gente, dentro do Atix, a gente tem a missão de trazer serviços jurídicos e tecnologia para os nossos clientes de uma maneira muito facilitada, né? E com relação a essa plataforma de avaliação de fornecedores não é diferente. Então, nós do Matos Filho, a gente faz todo o gerenciamento do envio dos links, do recebimento das informações, da análise jurídica e do risco de cada um dos fornecedores, com base naquilo que a LGPD prevê como obrigação. E, mais importante, fica muito claro para o controlador quais são os fornecedores que têm um risco maior do que os outros, e em cima desses fornecedores com risco maior, os controladores poderão criar planos de ação junto àqueles fornecedores para que a relação de compartilhamento de dados fique mais segura, protegendo os dados dos titulares e garantindo, portanto, o cumprimento da LGPD não apenas dentro das organizações, né, de cada um dos controladores, mas principalmente garantindo que em todo o perímetro, incluindo nos fornecedores, a informação estará protegida de acordo com o que prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito interessante, Fábio. Acho que realmente a automação, então, é um caminho
muito bom para a gente facilitar esse processo. E é isso, muito obrigada a todos que assistiram.